tudo em ordem, na medida do possível, tudo em paz. Vou compartilhar minha tela agora, colocar aqui a prova, tá? Vou pôr nessa tela aqui. Confesso que eu nem olhei ainda, meninas. Então, bom dia novamente. Eu acho que a Luana mesmo vai ver a gravação depois. Eu nem olhei ainda as respostas de vocês, né? Mas a prova foi toda teórica, assim, não de cálculo, não coloquei cálculo nessa. A gente chegou a colocar algum cálculo de digestibilidade nos exercícios, se eu não me engano. Mas em outros momentos do curso a gente vai fazer mais cálculos sobre digestibilidade, que era onde poderia entrar mais aqui. Então, deixa me ver se é melhor fazer assim. Deixa eu fazer uma coisa. Espera aí, só um instantezinho. Eu acho que é bom, não sei se fica melhor eu colocando com as respostas de vocês. Vamos ver. Ó, organizar aqui as ideias. Vou pôr naquela tela mesmo das perguntas, olhar uma pergunta por outra. Pergunta 1 e 2, já eu compartilho de novo. Pergunta 1 e 2 foi sobre aproveitamento, né, sobre fracionamento de carboidratos, fracionamento de proteína. Tá. Pergunta 3 foi sobre o experimento. O experimento que nós vimos no artigo de equinos. Tá. Que foi o artigo da Érica, não foi? Quando eu coloquei, eu fiquei em dúvida. Confirma aí, Érica, não foi o da Antria, não, né? Foi o meu. A pergunta 2 é sobre o meu. Sobre o de equino. Isso. Eu lembro que eu olhei, eu ia colocar de sacos móveis e acabei colocando o que era a coleta total. Tá. Pergunta 4, né? Tá, beleza. Aí das alternativas a gente vê com calma aqui. Deixa eu pôr aqui de novo. Agora, tá bom. Pois bem, então nessa primeira, quase todas as perguntas eram perguntas mais de responder com. Vou colocar aqui, ele não aparece. Não aparece. Era de responder com poucas palavras. Não era, não era nada. Tá aqui texto de resposta longa, mas não era um texto de resposta longa, não. Então, quais frações podemos classificar os carboidratos dos alimentos com base no CNCPS e qual delas indicaria um aproveitamento mais difícil? Então, a dos carboidratos era um aproveitamento mais difícil e a das proteínas era o que seria um aproveitamento mais rápido, né? Uma degradabilidade mais rápida, um aproveitamento mais fácil. Eu queria colocar, deixa eu ver aqui, por pergunta. Vamos pôr. Tá. Quando eu coloco o aproveitamento mais rápido, tanto nos carboidratos quanto nas proteínas, né? Aqui é a primeira questão das proteínas, o aproveitamento mais rápido é o da fração A, né? Então, a sequência é exatamente mais rápido nos carboidratos ou nas proteínas vai ser a fração A, e o mais difícil, tanto nos carboidratos quanto nas proteínas, é a fração C. Então, o que nós temos nas proteínas, eu estou olhando aqui rapidão, vocês poderiam descrever, detalhar mais, dividindo as subfrações da fração B. Então, eu esperava que vocês separassem A, B1, B2, B3 e C, indicando que a mais rápida de todas é a fração A, que é aquela fração que reúne o nitrogênio não proteico, né? Que seria, chegou no rumen e rapidinho
já é degradado. Então, era indicar as frações e indicar que o mais rápido de todos era a fração A. Na segunda, para carboidratos, a gente já tem aqui mais frações. Nos carboidratos, a gente não vai ter apenas a fração A de um tipo, né? A gente vai ter A1, A2, A3, A4. E vai ter a fração B, que também é subdividida, e vai ter a fração C. Então, para carboidratos, quando eu pergunto a mais difícil, vai ser a fração C, que é aquela que está mais ligada, inclusive, a FDN e a FDA. Então, acho que vocês descreveram aqui com calma. Não precisava nem tanto detalhar o que compõe cada fração, mas a fração que teria um aproveitamento mais difícil seria a fração aqui C, o que ocorreria também com as proteínas. Eu vou olhar com calma as respostas de vocês, mas agora que eu fui olhar, que eu fiquei na dúvida se eu tinha colocado a técnica dos sacos móveis ou se eu tinha colocado a avaliação que tinha sido ali com digestibilidade em vivo, né? Então, o que é que eu esperava dessa resposta? Que foi, então, um artigo apresentado pela Érica. A gente também abordou esse assunto na aula. Vocês deveriam apontar aqui que realiza a coleta total de fezes, que a gente mensura tanto o que é consumido quanto o que é excretado. Então, o principal era abordar a coleta total de fezes. Eu acho que se vocês detalharem que os animais, né, que sempre ocorre a avaliação de termos, o que o animal consumiu de alimento individualmente, a ingestão de água individual e a coleta de fezes, a coleta de urina, que o principal a gente faz avaliação em cima de fezes mesmo, estaria representando bem a técnica em vivo. Não sei se alguém entrou em detalhes, mas o que eu acho que é interessante também apontar da técnica em vivo é que a gente não avalia os alimentos individualmente. A gente não avalia os alimentos individualmente. Mas, enfim, se não entraram nesse nível de detalhamento, não tem problema. Porque quando a gente avalia o in situ, a gente avalia individualmente. Em vivo é mais complicado, porque tudo se mistura. A partir do momento que o alimento é ingerido, a partir do momento que ocorre ali a excreção nas fezes, está tudo misturado. Você não consegue avaliar o coeficiente de digestibilidade do milho, o coeficiente de digestibilidade do farelo de soja. Sendo que aquele artigo que a gente viu da Andrea mostrou uma adaptação, em que ocorria essa coleta dos sacos móveis das fezes e a gente conseguia fazer uma avaliação mais individualizada dos alimentos. Mas, nesse caso aqui, se vocês apontaram para esse caminho, eu acho interessante, já que é o comum quando a gente faz a coleta total de fezes. A medida, pesagem, amostragem das fezes. Aí eu vou ver com calma como que vocês colocaram. Colocar que ocorre o consumo e ocorre a avaliação da composição química e quantifica as fezes, né? Quantifica, pesa, ocorre ali uma pesagem. Tá. Nessa daqui não fica bom de ver, mas na quarta. Tá. Com base nos tópicos abordados sobre análise de energia, selecione ou poderia ser uma alternativa ou poderia ser mais de uma alternativa verdadeira. Aqui existe alguma semelhança com uma questão que eu passei em uma das atividades, mas eu troquei algumas palavras. Então, a energia digestível considera a energia perdida nas fezes e na urina. Essa daqui está errada. Por que está errada? Porque ela considera a energia perdida unicamente nas fezes. Quando considera a energia perdida na urina, a gente já está falando de energia metabolizada. Então, não era para marcar essa. Energia bruta considera apenas a energia do alimento avaliado e a energia perdida nas fezes. Essa daqui também é falsa. Eu não pedi para justificar, né, qual é falsa e qual é verdadeira, mas é só para deixar certinho. Mas essa daqui também não deveria marcar, porque a energia bruta não considera a energia perdida nas fezes. Quando a gente fala bruto, proteína bruta, energia bruta, fibra bruta,
Aquilo ali é uma avaliação apenas do alimento, né? A gente não faz essa análise mais aprofundada de aproveitamento. A bomba calorimétrica é utilizada na avaliação de energia dos alimentos e tem como base a variação da temperatura em ambiente saturado com oxigênio. Essa daqui é uma alternativa verdadeira. Essa daqui é uma alternativa verdadeira. Por que que ela é verdadeira, né? E no exercício eu acho que eu fiz uma questão dessas que não era verdadeira. Porque o gás que a gente utiliza ali, o gás que é básico para que ocorram os processos metabólicos, né, de aproveitamento dessa energia, é o oxigênio. Eu acho que no exercício eu tinha colocado nitrogênio no exercício. Mas aqui está tudo certo com essa questão, tudo certo. Eu estou agoniada porque eu não consigo mostrar. Eu vou fazer assim, acho que se eu abrir de novo a prova, agora vai dar certo, quer ver? Agora vai dar. Aí aparece a coisa certinho para vocês. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Agora vai. Isso, muito bem. Estava querendo ver com esse formato de página, senão fica comendo ali o finalzinho da sentença. Então, essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Agora eu posso marcar também. Aí a última é uma análise de energia bruta, utilizando a bomba calorimétrica. Uma maior variação da temperatura da água indica um maior teor de energia do alimento. Essa alternativa é verdadeira também, que é igualzinha que a gente viu no exercício, tá? Se eu não me engano, no exercício, tinha alguma diferença em relação a essa daqui só, somente a essa, que era ambiente saturado com nitrogênio. Professora, licença. Essa eu fiquei em dúvida, Pode falar. realmente, porque essa eu fiquei bastante em dúvida, porque no exercício, né, eu marquei verdadeira só a última. E realmente eu percebi, eu falei, nossa, será que eu marquei essas duas como verdadeira? Aí eu fiquei, mas no exercício tinha alguma coisa diferente, porque eu li, reli, reli, no exercício eu só marquei a última e tá. Ainda bem Boa, que deu Esther. certo. Boa, pois é, pois é. Lembra que eu mostrei até o vídeo que tinha, né, aquele cilindro de oxigênio. Existe um momento que a gente vai e adiciona na bomba, né, satura mesmo, coloca 30 ppm de oxigênio para que ocorra a combustão. Então, isso mesmo, Esther. Lá no exercício foi que eu coloquei nitrogênio. Mas aí aqui é oxigênio, tá tudo certo com essa alternativa. Era para marcar as duas. Então eu estava transitando aí com a página das respostas de vocês, mas, mas agora fica mais fácil de ver. Eram essas duas verdadeiras. Aí a quinta questão, por quais razões ocorre a adição de ácido na coleta da urina em ensaios de metabolismo? Nós falamos sobre isso em uns 2 ou 3 momentos, né, durante a disciplina. Mas aí, quando a gente viu o artigo da Jéssica, né, eu comentei com vocês. Então, por exemplo, quando são usadas gaiolas metabólicas, né, que é naquela situação que a gente faz coleta total de fezes e de urina. E vocês vão ler e vão ver sempre nas metodologias essa adição de ácido, que vai ser o clorídrico ou vai ser o sulfúrico, se eu não me engano, no artigo da Jéssica era o sulfúrico. Então, quando a gente adiciona um pouco de ácido no balde, que é o receptor da urina, são 2 finalidades. A gente faz ali, tanto com uma finalidade de controlar ali uma contaminação microbiana que pode ocorrer, como o principal que eu acho assim, em relação ao que a gente está vendo na disciplina, que é reduzir as perdas por volatilização de nitrogênio. Então, aquela amônia, a partir do momento que a gente acidifica, esse pH cai um pouco, reduz as perdas de volatilização de nitrogênio. Em experimentos que a gente não faz direito essa acidificação, você vai ali mensurar a proteína da urina e vai dar um valor mais baixo do que o valor que era para dar. Por quê? Porque uma parte foi embora, volatilizou. Então, era para colocar essas duas razões, né? Tá?
E uma coisa que eu acho bem bacana sobre isso, quando a gente vê alguns experimentos com vacas leiteiras mesmo, existem alguns aparatos em que essa adição de ácido no balde, no receptor da urina, ela ocorre ali automaticamente à medida que o animal vai urinando. Então, durante um dia inteiro, 24 horas, está coletando a urina dos animais. Então, à medida que o animal vai urinando, vai gotejando o ácido. Eu já cheguei a acompanhar um experimento assim, que existe um equipamento que ia gotejando pouco a pouco uma solução, não é o ácido concentradíssimo, né? Não é o ácido puro, mas vai adicionando esse ácido até que vá ajustando esse pH para que não ocorra essa perda por volatilização do nitrogênio. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Quais aditivos tecnológicos costumamos adicionar na ração quando existem elevados níveis de gordura? Então, a gente viu os diferentes tipos de aditivos, né? Foi a última aula, eu vi também que todas vocês responderam a atividade, a última. Mas quando a gente falou de aditivos tecnológicos, nesse momento aí, foi até colocando mais para rações de não ruminantes, que é onde a gente inclui mesmo muita gordura, que é onde, tanto para pets quanto para aves, suínos, né, entram ingredientes que são ricos em gordura, como farinha de carne e ossos, farinha de vísceras, aí tem muita gordura. Então, qual era a resposta? Era apenas colocar aqui que esses aditivos são os antioxidantes, tá? Não precisava, não sei se vocês citaram exemplos, né? Aparecem alguns, até naquela lista lá do mapa, a gente vê vários exemplos. Existem as próprias vitaminas, elas agem como antioxidantes, mas algumas vitaminas, né? Vitamina E, mas não precisava exemplificar, não. Se respondeu antioxidantes, está certo. Inclusive, aproveitando esse momento, né, que não deixa de ser de correção e de deixar algumas informações bem claras, saber que não ficou confuso. Não sei se vocês percebem que existem aditivos naquela lista que eu não corrigi, não mandei para vocês ainda, existem aditivos que eles pertencem a duas classes ao mesmo tempo. Então, existe um aditivo ali que, ao mesmo tempo que ele é um aditivo que age como nutricional, ele também aparece lá como um palatabilizante, como óleos, dependendo das gorduras que a gente adiciona. Então, percebam que as vitaminas em si, a vitamina ela está lá, a vitamina E, ela age como sua função em si nutritiva, nutricional de vitamina e também age como um antioxidante. Então, eu não sei se vocês perceberam isso, que os aditivos eles podem participar ali de mais de uma classe. Na própria lista, em alguns deles, vocês encontram a classificação que ele não é apenas de uma categoria. Beleza. Aí assinale as alternativas que são verdadeiras, conforme os tópicos que foram discutidos durante o estudo dos artigos e os seminários da disciplina no período 2020.2. Dessa, se eu não me engano, só tem uma verdadeira. Se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Então, vamos lá. Vamos ver com calma essas de marcar, que eu acho que é o principal, que ficam mais dúvidas, né? Então, vamos. A granulometria é... ou é só uma falsa? Não lembro se é só uma verdadeira. A granulometria pode afetar a digestibilidade de alimentos. Uma análise que pode ser feita para comparar alimentos é a avaliação do diâmetro geométrico médio. Não é só uma verdadeira. Então, essa daqui é verdadeira. A granulometria pode sim afetar. E a análise que pode ser feita, que é essa do diâmetro geométrico médio, foi uma análise que a gente viu quando a Jéssica apresentou o seminário de subprodutos do trigo. Eu acho que é nessa daqui, na 9, que só tem uma verdadeira. Então, beleza, essa daqui é verdadeira. Eu fico aqui dando susto para vocês, não trouxe a correção toda bem feitinha. Então, essa é verdadeira. A segunda, quando avaliamos o teor de FDN de subprodutos da soja, espera-se um menor teor de FDN quando existe maior quantidade de casca, quando comparado ao teor de FDN do farelo de soja.
essa daqui é falsa. Por que que ela é falsa? Tanto na apresentação da Fernanda, quanto na apresentação da Érica, né? A Érica, quando ela apresentou aquele trabalho dos cavalos crioulos, a gente vê que a quantidade de FDN do alimento que é da casca de soja, enfim, do subproduto que contenha mais casca de soja, ela apresenta mais FDN do que a quantidade, do que quando nós temos ali um alimento como o farelo, que é um concentrado proteico e tanto FDN como fibra bruta, como FDA, tudo tende a ser menor. Então, essa daqui, ela não é verdadeira. Então, para ser verdadeira, né, espera-se um menor teor de FDN quando existe maior quantidade de casca? Não. Espera-se um menor teor de FDN quando existe uma menor quantidade de casca. Tá? Quando eu retornar para vocês com a resposta certinha, aí eu vejo como que vocês colocaram essa daqui. Ficou alguma dúvida? Alguém por acaso tinha marcado essa? Lembra de ter marcado? Não? Uma coisa que eu acho que vocês... Nos seminários eu ouvi isso e não puxei, não destaquei. Quando vocês falam menor FDN, maior FDN, toma cuidado para falar isso mesmo, menor, maior, não falar melhor. Porque eu lembro de algum seminário que alguém estava falando assim, melhor quantidade de FDA. Cuidado, porque muito FDA não é melhor. É maior, mas não é melhor, não. Depende da situação, né? Por mais que não deixe de ter importância a fibra, né? Mas quando a gente fala muito FDN, muito FDA, a gente não costuma falar a palavra melhor. A gente fala que tem mais, né? Tudo bem quando a gente fala de proteína, a gente costuma dizer, mas FDN mais não é o mesmo de dizer melhor, não. Tá. Aí essa daqui, a forma de expressar energia metabolizável dos alimentos é melhor que a forma de energia digestível na compreensão da disponibilidade? Verdade. Verdadeira também. Porque aqui a gente faz uma contabilização também das perdas que ocorrem via urina. Então, era para marcar. Isso aqui também estava em um dos seminários, eu lembro que alguém colocou. Essa. Pectina e amido são carboidratos fibrosos. Para uma das técnicas de avaliação do amido em laboratório, ocorre uma etapa de gelatinização. Que ocorre uma etapa de gelatinização para determinar o amido em laboratório, como a gente viu no seminário da Lilian, tudo ok. Tudo ok. Mas pectina e amido não são carboidratos fibrosos. Pectina e amido são carboidratos não fibrosos. Então, por isso que essa alternativa está errada. Tá. A avaliação da digestibilidade dos alimentos é um exemplo de avaliação biológica, em que podemos compreender um pouco melhor o aproveitamento dos nutrientes pelo organismo. Eu acho que tá tudo ok, não sei se gerou algum confundimento para vocês, mas essa alternativa está tudo ok. E até então a gente falava muito de avaliação química, mas a avaliação biológica é quando a gente já avalia de algum modo essa interação com o organismo, né? Com o organismo do animal. Então, tudo certo com essa. Ficou alguma dúvida, meninas, dessas? Eu dei um maior susto, né? Dizendo que só uma era verdadeira, é porque não estava... Eu formulei essa prova já fazia um tempo, eu esqueci. É a daqui que só tem uma verdadeira. Mas alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza? Aí eu dou o maior susto, né? Eu começo, essa daqui só uma é verdadeira. Desculpa aí pelos choques. Aí, uma das análises associadas ao ambiente ruminal é a avaliação do pH. Exemplifique duas situações em que o resultado dessa avaliação é importante na zootecnia. Então, aqui eu queria que vocês falassem exatamente o que a gente viu na aula. Não sei se alguém... As duas principais, se foram além da aula, deram exemplos de outras situações, eu não tenho problema, não. Mas era para falar do líquido ruminal, mas quando a gente falou dessa aula, eu também falei da análise da silagem, né? Que também poderia ser usada. Então, não sei se vocês falaram apenas do líquido, se expandiram, mas nessa aula foi a principal abordagem. Tanto a gente poderiam só exemplificar,
e aí a gente vê. Então, não sei como que vocês responderam duas situações do líquido. Dependendo de como responderam duas situações em que nós podemos utilizar esse parâmetro na avaliação do líquido ruminal, tudo certo. Eu vou dar uma olhada nas respostas de vocês. O principal era o líquido, né? Nessa aula foi onde a gente chegou a comentar um pouco do que ocorre com saúde do animal, né? A avaliação, a gente avalia tanto do ponto de vista nutricional, como do ponto de vista de saúde do animal mesmo. Ele pode estar diante de um animal com quadro de acidose. E o tema da aula era assim, né? Análises associadas ao ambiente ruminal. Então tá, eu vou olhar com calma a resposta de vocês, mas se colocaram uma avaliação da silagem, eu vou considerar, porque eu estava pensando nisso também. Né? Quando a gente abordou muito da qualidade da silagem, mas o foco principal era falar do líquido. Eu vou olhar a resposta de vocês com calma. Nessa 9, é a questão que essa sim, que só tinha uma alternativa verdadeira, eu acho. Vamos lá. Minerais são importantes para a alimentação animal em diferentes funções, tais como equilíbrio ácido básico, fontes de energia e participação em estruturas esqueléticas. Por que é falsa, né? Porque o mineral não é fonte de energia. Então, a gente bateu muito nisso, que carboidratos são sempre comentados como principal fonte de energia, que gordura e que carboidratos, lipídios, e que mesmo as proteínas são fontes de energia, mas que minerais não são. Então, ela não é verdadeira por isso. São exemplos de macrominerais, ferro, cálcio, fósforo e potássio. Essa daqui não é verdadeira porque o ferro não é macromineral. O ferro ele é exigido no organismo, mas é exigido em quantidades bem menores, bem baixas. Um mineral que preocupa bastante no momento de suplementação a pasto é o cálcio. Os solos brasileiros geralmente são deficientes nesse mineral. Essa aqui não é verdadeira porque eu fiz essa afirmação, a gente comentou, discutiu bem na aula, mas o ponto quando a gente estava falando disso não era do cálcio, mas estava falando de fósforo, tá? Então essa aqui não é verdadeira por isso. Alguns exemplos de funções das vitaminas são agentes antioxidantes, ok? Como a gente acabou de falar, metabolismo do cálcio e participação nas reações do tipo hormonal. Então, a gente comentou sobre isso em aula. O metabolismo do cálcio, quem entra é a vitamina D, né? Vitamina D. E participação das reações do tipo hormonal, a própria vitamina D tem ali uma atividade importante. Então, essa daqui era a alternativa verdadeira. As vitaminas lipossolúveis são assim denominadas por estarem associadas às frações lipídicas dos alimentos. São elas, vitaminas A, D, E e C, né? Então, lembra que eu falei para vocês até que uma coisa que eu usava para memorizar as vitaminas lipossolúveis era DECA. Mas o DECA ali não era C de casa, não, era K. Era K de quê? K de kiwi. Então, não era vitamina C, é uma vitamina hidrossolúvel. Então, essa não era verdadeira por isso. Beleza? Então, nessa 9 ficou alguma dúvida, meninos? Vocês ficou tranquilo? Aí eu vou olhar as respostas de vocês com calma. Ficou alguma coisa confusa? Esther, Érica. Juro que eu nem abri ainda para ver as respostas de vocês, aí eu vou olhar com mais calma. Abri agora e não prestei atenção. Mas se ficar alguma coisa muito confusa, olha com calma, me explica se, não sei, se eu perceber que foi alguma coisa confusa mesmo na maneira que eu escrevi a questão, aí a gente pode avaliar. Aí a 10ª era também uma questão bem curta, né? Que era para citar a classe de cada um desses aditivos, né? Então aqui nós temos. Alguém ligou o microfone? Não? Nós temos, acho que, exemplos tanto de aditivos tecnológicos, como de aditivos sensoriais, como de aditivos zootécnicos e como de aditivos nutricionais. Eu acho que tem também. Então, corantes. Corantes são exemplos de aditivos sensoriais.
Prebióticos são exemplos de aditivos zootécnicos. Triptofano é um aminoácido, né? É um exemplo de aditivo nutricional. Os aglutinantes, antioxidantes, que agem diretamente no produto, são exemplos de aditivos tecnológicos. E a fitase é um exemplo de aditivo zootécnico, que age ali melhorando a digestibilidade, melhorando o aproveitamento, e principalmente do fósforo, né? Mas ali se liga a proteínas e se liga na formação desses quelatos, né? A gente acaba perdendo um pouco, e a fitase tem uma atividade enzimática que permite aproveitar melhor o mineral e também outros nutrientes que estão ligados. Então, eu vou ver como que vocês abordaram, né? Pedir para depois comentar brevemente a razão de utilizar essa enzima nas rações, mas era basicamente para aumentar o aproveitamento aí do fósforo e de outros nutrientes que estão ligados aí nessa forma do quelato, né? Que é essa ligação que vai ocorrer entre minerais, entre metais e ali as proteínas. Mas era nesse sentido. Ficou alguma dúvida? Tudo em paz? Tudo certo? Eu vou dar uma olhada aqui nas respostas de vocês depois, mas aí eu dou um retorno, viu? Tudo tranquilo? Deixa eu colocar aqui para projetar o slide que eu tenho, que a gente vai falar hoje sobre agentes antinutricionais, e o primeiro momento eu vou falar, né, das pendências que a gente tem, para deixar mais claro como que estamos na disciplina, para onde vamos e etc. Deixa eu organizar. Tem algum comentário, meninas? Alguma coisa que vocês queiram? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Então, valeu, meninas. Vou olhar lá. Vou olhar lá a resposta também. Eu acho que vocês foram super bem. Como eu falei, essa disciplina, eu acho que está longe de ser das provas serem a principal maneira de avaliação, né? Então, se vocês forem ver com calma, a prova não se distanciou de quase nada ali do que a gente viu nas atividades de participação e também mesmo dos seminários, que eu achei que foi uma boa maneira também de avaliá-las. Gente, essa aula, a previsão era de a gente ter visto em outro momento da disciplina, mas é uma aula curta, que a gente vai ter pelo menos uma noção dos fatores antinutricionais, que eu acho que a gente gasta muito tempo falando de nutriente e pode sim falar do que afeta, do que prejudica esses nutrientes, né? Do que tem um efeito ali negativo no aproveitamento pelo organismo. Aí, antes de falar, deixa eu colocar aqui alguns pontos importantes para esclarecer, né? Então, no primeiro momento da aula, a gente corrigiu a prova. A prova 2, né? Essa é a prova 2. Nós não temos mais prova na disciplina, nós não temos mais seminários. Das atividades de participação, nós já fizemos 9. Então, essa aula, e bem como essa aula, e a gente ainda vai ter mais 2 aulas. Vai ter uma aula de processamento e uma aula que eu quero trazer umas técnicas modernas que a gente viu pouco aqui, quando falou de vitaminas, viu um pouquinho. Mas a gente tem mais, depois dessa aula, a gente tem mais 2 que vão entrar numa última atividade de participação dessas, né, que vai ser a atividade de participação número 10. Então, não vai entrar em prova, porque já não tem mais prova, mas aí a gente fecha essa atividade de participação número 10 com esses últimos temas, mas apenas para a gente não correr o risco de deixar de contemplar alguns tópicos que estão na ementa e que são base para as disciplinas que vêm daqui para frente. Então, essa é a situação que nós estamos hoje. Hoje a correção, foi a correção, vamos ver fatores antinutricionais que eu não tinha dado antes. Semana que vem é feriado, dia 21, que eu acho que é semana que vem mesmo. Mas aí, na aula seguinte, a gente vai ver
processamento e depois vai ver umas técnicas que ainda não foram vistas de análise de alimentos. Então, é isso. O seminário da Luana, como eu já comentei em outro momento, tudo indica que não teremos e que eu vou ver com a Luana outra maneira de avaliá-la sobre essa atividade aí que vocês fizeram no seminário. Aí eu recomendo mais uma vez que vocês preencham essa avaliação da coordenação do curso, porque a Carol me pediu e eu prometi que eu ia passar. E eu sei bem como é isso, que a gente fica correndo para ter uma resposta. É tão complicado, né? Porque como a gente está nesse período de distanciamento, a gente não sente tão bem algumas coisas e que é tão bacana que vocês respondam. Então, respondam aquele último campinho de comentários adicionais, não deixem de responder, não, porque a gente consegue, em alguns momentos estratégicos, né, utilizar aqueles comentários e tentar resolver uma outra situação que vocês acham que poderia melhorar na disciplina, melhorar nas disciplinas em geral. Então, não deixem de responder e de colocar aqueles comentários. No ano passado, eu lembro que depois que eu me reuni com vocês do PLE, eu fiz um checklist, fiz umas coisas que passei para os docentes, então eu acho que ajuda muito. Então, pessoal, essas são as próximas etapas que eu já adiantei, né? Essa aula e depois mais duas sobre processamento e sobre as técnicas que nós ainda não vimos. Esse é o ponto que a gente está na disciplina, trabalhando aí para concluir. Então, um ponto que a gente já comentou e que trouxe aí nessa prova. A gente pode avaliar um alimento usando apenas as suas características químicas? Ali dá a foto de um sorgo, né? Não, com certeza não. Por mais que em vários momentos esse seja o único indicativo que nós temos, mas não. Por quê? Porque quando a gente tem uma noção de quanto que tem ali de proteína, de quanto que tem de energia, a gente não sabe, dentro do organismo, a gente não sabe de fato o que indica ali em aproveitamento. Então, você pode ter um alimento com características bem interessantes, o sorgo mesmo. Em alguns momentos a gente vê sorgo com valor lá que impressiona nas tabelas de composição, e por determinados motivos, na hora da digestibilidade, você vê que o animal não respondeu, né? O exemplo do sorgo, que é um dos que a gente vai comentar hoje, em relação aos taninos, traz isso, a presença de taninos. Por alguns motivos, ali as características químicas não são necessariamente características boas, características que respondem da mesma maneira, biologicamente falando. Então, nós não podemos usar apenas características químicas para avaliar. Então, é nisso que a gente vai trazer mais um tópico que permite entender esse aproveitamento pelo organismo, que é o conceito de fatores antinutricionais. Então, em alguns momentos, a gente tem um alimento que parece bem, tudo bem, do ponto de vista de alguns fatores nutricionais, de alguns aspectos, de alguns componentes químicos, mas devido à presença de fatores antinutricionais, aquele alimento já não é interessante para o desempenho dos animais e quando nós utilizamos na alimentação. Então, algumas substâncias que estão presentes nos alimentos, elas podem impactar diretamente o consumo. Determinada substância pode ser a causa imediata do animal reduzir o consumo. Você tem ali, mas quando fornece lá no coxo, o animal não come, não consome. Consequentemente, tem um desempenho comprometido. Você não vê a resposta que gostaria, que esperaria na produção de leite, na produção de carne. E, em alguns casos, também pode trazer problema na saúde do animal. Então, por isso que é importante a gente conhecer esses fatores antinutricionais. Não gastar todo o tempo vendo apenas os nutrientes, mas vendo fatores que estão ali e que não são nutrientes, mas que atrapalham o aproveitamento deles. Em algum momento a gente já falou de algum fator nutricional, alguém lembra?
de alguma coisa que está no alimento e que atrapalha o aproveitamento dos nutrientes. Alguém lembra de algum fator que a gente comentou, de alguma substância, de algum composto que está presente lá na planta e que é aquela coisa? Exatamente. Obrigada, Fernanda. A lignina. A lignina é esse fator, boa. Obrigada, Érica, que a gente falou tanto quando falou de carboidratos, a gente falou lá. Fibra é detergente neutro, a lignina está lá, a gente estima a lignina, tal, fala, mas ela está ali apenas. A lignina é um que eu acho que a gente tem que ter uma noção boa que está ali para atrapalhar. Tem fatores antinutricionais que resta essa dúvida. Será que ele é totalmente ruim? Será que é bom para alguma atividade? Será que no organismo tem algum lado positivo nessa ingestão? Mas no caso da lignina mesmo, como a gente comentou, atrapalha o aproveitamento da hemicelulose, o aproveitamento de carboidratos. Então, a definição de fatores antinutricionais é que eu trouxe, que eu vou colocar lá também no CIGA, uma revisão que eu gostei, que está publicada, não é tão antiga, acho que tem uns 3 anos essa revisão, traz esse conceito. São substâncias que reduzem ou impedem a utilização de nutrientes, seja no nível digestível ou no nível metabólico. Então, em alguns momentos, a lignina, por exemplo, que atua no nível digestivo, de cara já reduz ali o consumo, a digestibilidade, o aproveitamento, em outras no nível já celular, do nível metabólico, quando os nutrientes já estão sendo absorvidos lá no epitélio intestinal, por exemplo, esses fatores eles impedem ou reduzem essa utilização. Então, aqui a gente vai tratar dos fatores antinutricionais, abordando principalmente metabólitos secundários, que são os principais, os que mais chamam a atenção, e que nós mais ouvimos falar como exemplo da lignina. São metabólitos que existem nas plantas forrageiras, que lá em fisiologia vegetal depois vocês vão ver também, participam do metabolismo secundário da planta, tem razões, servem para alguma coisa ali, mas que para a nutrição tem uma resposta que aqui eu estou colocando como uma resposta que geralmente não é interessante do ponto de vista de aproveitamento de outros nutrientes. Então, como eu falei, quando a gente estava falei de lignina, lá naquela foto inicial do tanino, que é um fator também antinutricional que aparece no sorgo, maneiras simples da gente visualizar como eles atrapalham o aproveitamento dos nutrientes é que pode ocorrer ali uma redução na palatabilidade, o animal recusa, não quer mais, não ingere aquele alimento pelo sabor que existe, por exemplo, ou mesmo a redução da digestibilidade. Ingere, mas boa parte vai embora, é excretada nas fezes porque não foi aproveitado pelo organismo. Quando a gente fala em metabólitos secundários, eles não têm um papel muito claro, muito reconhecido na manutenção do vegetal, da fisiologia do vegetal, dos fundamentos básicos que são necessários para a planta. Mas a função principal que eles têm nada na natureza, nada no mundo vegetal nem no mundo animal é assim por acaso, não tem função. Então, quando a gente avalia alguns desses compostos, eles têm uma importância muito grande para a planta, porque permitem que elas se adaptem ao ambiente. Então, por exemplo, pense assim, uma planta é um ser vivo que não tem ali a capacidade de se proteger de predadores correndo, como nós temos no mundo animal, né? Em algumas situações, os animais eles evoluem, eles protegem, conseguem perpetuar a sua espécie pelo simples fato de terem mecanismos de fuga, de se esconderem. Então, a planta não tem isso. Mas em algumas situações, quando a gente vê uma planta, se algum metabólito dela, per si, já faz com que os animais reduzam a ingestão, isso aí já é interessante para ela, né, para a planta.
Não que elas sejam ser pensante, mas se reduzir a ingestão, se uma determinada leguminosa ela passa a ser menos ingerida pelos bovinos, enfim, pelos herbívoros que por acaso estejam consumindo, essa planta ela já vai ter chances de evoluir, né, de passar para as próximas gerações. Então, os metabólitos secundários, eles agem assim, por mais que eles não participem ativamente de processos vitais de crescimento da planta, mas eles, de algum modo, garantem essa sobrevivência. Eu já trabalhei com os metabólitos secundários dessa planta, que chama catingueira, que é uma planta que tem sido muito estudada pelo pessoal da farmácia, pelo pessoal da química, e na nutrição de ruminantes a gente também tem estudado. Então, em alguns ambientes, em vários ecossistemas, mas nesse caso, em ambientes semiáridos, as plantas elas desenvolvem características de adaptação, resistência, que lá no seu nível celular está ligada de maneira forte à presença de metabólitos secundários. Então, tanto em semiárido, como eu tenho certeza que aqui, pensando em cerrado ou pensando em floresta amazônica, com certeza existem muitas plantas que não são totalmente conhecidas e que a gente pode avaliar, extrair compostos dessas plantas e que aqueles compostos eles tenham uma resposta impactante em metabolismo, né? Então, quando a gente avaliou essa planta, avaliando o efeito na fermentação ruminal, nesse caso, avaliou ali uma equipe que era composta por farmacêuticos, por químicos, porque toda essa extração, toda essa avaliação desses compostos secundários exige profissionais de áreas distintas, né? Então, não deixa de ser um tema bem interdisciplinar, né? A gente avalia com o apoio de pessoas de outras áreas, né? Então, é um exemplo de planta que tem esses compostos e que tem sido estudados. Aí aqui, pensando nos fatores antinutricionais ligados a esses metabólitos, a gente pensa logo nos compostos fenólicos, e alguns exemplos são esses, né? E alguns exemplos de fatores antinutricionais. Nós temos como exemplo a lignina, que já foi comentada em outros momentos da disciplina, tanino, gocipol, saponina, mimosina, fitato, lecitina, inibidores de protease. São alguns exemplos desses fatores antinutricionais que estão ligados ao metabolismo secundário das plantas. E aqui a gente vai ver com mais detalhes alguns desses, para pelo menos vocês irem se familiarizando. Lignina, tanino, gocipol, fala-se muito, né? Lignina a gente até já chegou a falar um pouco. As saponinas também se fala, lecitina, inibidores de proteases. Vocês vão ver, por exemplo, tanino. Tanino, tem pessoas que levam a vida estudando apenas taninos. Então, cada um desses dá para abrir aí um universo de entender como eles agem no organismo e que, em alguns momentos, não são apenas efeitos negativos. Não são apenas efeitos negativos. Então, esses compostos fenólicos, os principais que a gente vai abordar primeiro são ligninas, taninos e o gocipol. Por definição, é um grupo hidroxila, que é ligado diretamente a um grupo hidrocarboneto aromático. Então, aqui na composição desses compostos, a gente sempre vai ver ali a presença de anéis aromáticos, lá da química orgânica. Então, a própria lignina, quando a gente vê a representação da lignina, a gente vê a presença ali de anéis aromáticos, né, dos compostos aromáticos. E pode estar presente ali na forma de fenóis simples ou polifenóis. De fato, a gente tenta simplificar, pensando na lignina mesmo, a gente tenta simplificar, até quando eu comentei com a técnica para vocês, né, aquela técnica que usava ácido sulfúrico para estimar a lignina, mas não é simples assim. Existe aí uma complexidade de vários tipos de lignina, de vários tipos de taninos. Então, a gente coloca tudo no mesmo
no mesmo cesto, mas são compostos que dentro deles existe uma variação. A gente não vai encontrar apenas de um tipo a lignina. Por isso que em determinada situação você pode comparar assim, o percentual de lignina de um alimento e o percentual de lignina de outro, e o resultado não é tão coerente, porque não é apenas dizer quantidade, qual o tipo dessa lignina. E nem análises químicas hoje ainda a gente consegue determinar com tanta precisão alguns desses compostos, algumas dessas variações. Então, a gente já comentou em outro momento que ocorre a ligação, né, da lignina nos carboidratos da parede celular. Né? A gente falou lá, né, carboidratos estruturais, carboidratos fibrosos. E é, sem dúvida, um dos principais obstáculos na digestão da fibra. Tentando entender a sua função no vegetal, tem a sua importância, né? A lignina, ela age diante de uma ação, seja de um patógeno, um fungo, de algum agente que venha danificar, venha colocar em risco a planta, ou mesmo diante de um animal herbívoro que vai consumir, ela é um composto que vai contribuir para a manutenção da espécie, vai contribuir para a defesa da espécie, tanto porque ocorre um reforço ali às paredes celulares, né, das células vegetais, e é possível também que ocorra uma formação de lignina ao redor da estrutura de um determinado patógeno, de um determinado fungo que está prestes a agir na planta, degradar aquela planta e aquela planta deixar de se desenvolver adequadamente. Então, essa lignina ela pode ocorrer ali uma formação de uma estrutura ao redor e paralisar o avanço de um patógeno. Então, vamos entendendo assim, que esses agentes antinutricionais, eles não existem por acaso, de uma maneira ruim, só fazem mal na nutrição. Não. Lá no mundo do vegetal, lá nas plantas, existe uma função importante para que eles existam. Então, sobre lignina, nesse momento, eu queria que vocês soubessem, né, que existe uma classificação que divide a lignina pelo menos em dois tipos, que é a lignina não core e a lignina core. Pelo menos essa classificação se conhece. A gente não avança em técnicas de rotina para fazer isso nas plantas que são utilizadas na alimentação animal, mas existe essa diferenciação. Lá, quimicamente, na farmácia, consegue se separar a lignina em core e não core. A lignina não core é uma lignina com compostos que são de baixo peso molecular, e a lignina core já é uma que é constituída por polímeros que são muito condensados e muito resistentes à degradação. Então, aqui, do momento, o que é que a gente já percebe? Essas ligninas, elas não vão responder exatamente da mesma maneira. Então, se um vegetal tem mais lignina core ou tem mais lignina não core, a resposta vai ser distinta. Mas existem essas classificações, dá para se expandir muito mais na compreensão. Mas, de qualquer maneira, sempre nós vamos ver esses compostos, né? Não deixa, por serem compostos fenólicos, a gente vai ver ali o anel aromático na sua estrutura esquemática. Outro exemplo de composto fenólico que a gente observa, que existe nas plantas, e aqui participa tanto no metabolismo, tanto na ação de dificultar a digestão de proteínas, por exemplo, como na palatabilidade, são os taninos. Não sei se vocês já tinham ouvido falar em taninos, se em alguma disciplina já ouviram, porque vocês não fizeram fisiologia, mas em fisiologia vegetal vão ver. Mas já tinham ouvido falar, tanino não é um tema que é muito fechado, não. Por exemplo, não que eu seja das que sabem apreciar bem, mas vinhos, aquelas características de vinhos, que tem um pessoal específico para estudar vinhos, aquelas características de vinhos, o sabor, enfim, né, aquela coisa de colocar, de sentir o sabor do vinho no céu da boca, tal, aquilo ali, vários aspectos que diferenciam um vinho entre outro são dos taninos que estão naqueles compostos. Né, Andrea? Eu vi aqui teu comentário rapidão e não li. Mas você já viu alguma coisa sobre o seminário? Não sei se foi nesse seminário daqui da disciplina,
Fala aí, André, só para... Não? Eu não vi. Foi no artigo que eu apresentei, tinha uma leguminosa, o desmódio. Se eu não me engano, acho que tinha, não sei se era 5 ou 7% de tanino. Ah, beleza, beleza. No teu seminário eu lembro que eram algumas leguminosas que não são rotineiramente estudadas, eu acho que é verdade. Eu lembro que tinha uma descrição desses dados. Valeu, André. Eles estão presentes, é muito comum associar também ao sorgo, né? A gente utiliza tanto o sorgo grão como utiliza o sorgo planta. Então, no sorgo grão, é um problema que sempre preocupa é a presença de taninos no sorgo grão. A gente utiliza muito, né? Seja o sorgo para fazer silagem, o sorgo forrageiro, como o sorgo grão, como substituto do milho grão, né? Então, taninos também aparecem muito na composição do sorgo. Os taninos, eles também não são todos iguais. A gente classifica. Taninos, existe uma classificação que é em condensados e hidrolisáveis. Então, condensados é o que são os taninos que nós percebemos em maior quantidade, são polímeros de flavonoides, e hidrolisáveis não estão numa quantidade tão grande, mas eles também participam da composição e, por hidrólise, eles liberam alguns ácidos fenólicos. Então, eles agem tanto modificando características de palatabilidade, como também de aproveitamento de nutrientes. Em leguminosas, muito bom, André, você ter lembrado isso. Em leguminosas, a gente estuda muito taninos, né? Leguminosas, em geral, são fontes de proteína, né? A gente sempre estuda muito leguminosa quando está falando de proteína. Não é à toa que as leguminosas participam, né? Tem vários mecanismos interessantes de fixação de nitrogênio, e a gente vai pensando aí nesse ciclo de nitrogênio, tem aquela capacidade que nos beneficia tanto na produção do animal ao ingerir. Então, soja é leguminosa, alfafa, várias fontes que nós temos aí importantes da alimentação para proporcionar proteína para os animais são leguminosas. E os taninos, eles agem formando complexo com essas proteínas em algumas situações e podem ali indicar baixa digestibilidade dessas proteínas. Eu lembro que também foi no seminário da Andrea, né? Não sei se era o feijão guandu, um feijão que tinha baixa digestibilidade, leguminosa também, que tinha uma relação com a proteína insolúvel em detergente ácido, mas em leguminosas tem esse cuidado. E ali eu lembro do seminário, ali é onde a gente vê a composição química, dá uma informação, e a gente se anima e faz, opa, que interessante essa leguminosa, essa planta, teor de proteína bruta legal, tá. Quando vai avaliar a resposta no animal, negativo. Então, por quê? Por que que deu negativo? Por que que na avaliação biológica a gente não encontrou o mesmo resultado? Aí vem fatores antinutricionais e fatores que podem afetar esse aproveitamento no organismo. O gocipol, pessoal, é um pigmento, né? Então, é um composto que a gente sempre vai ver ele relacionado aos subprodutos do algodão. Então, tem muito estudo, muita pesquisa com gocipol. O que ele é, de fato, é um pigmento, né? Também fenólico, também na sua composição a gente vai ver aquela estrutura dos anéis aromáticos. E tem uma coloração amarelada, que é produzido pelas glândulas de pigmentos encontradas nas raízes, partes aéreas e também sementes. Já foi muito estudado, hoje em dia eu não vejo muita coisa, mas existem muitos pontos de gocipol mais ligados principalmente a não ruminante, né? Em ruminantes existe também uma preocupação, mas a gente percebe que o ruminante adulto ele tem uma menor sensibilidade, ele tem uma maior resistência a esse gocipol, que também traz ali prejuízos para o aproveitamento de nutrientes. Então, mesmo com o rumen, que já apresenta ali um fluido que também não deixa de ser uma defesa do animal, a gente consegue uma maior resistência e o gocipol ele não prejudica tanto o metabolismo.
Existem associações importantes do gocipol com reprodução em trabalhos mais antigos. Então, hoje em dia, a gente percebe que com a extração, com os métodos de extração também que ocorrem, do farelo, da torta, né? Porque a gente tem outros métodos de prensagem, de extração com solventes. Essa extração, ela também tende a reduzir os níveis de gocipol. Mas comecem a perceber que vocês vão encontrar, quando se fala em subprodutos do algodão, esse fator antinutricional. Esse fator antinutricional, que é o gocipol, ligado ao aproveitamento de nutrientes e também a essas características que são apontadas. Quando eu trabalhei assim, pensando em pequenos ruminantes, a gente tendia muito a evitar a utilização dos subprodutos do algodão na alimentação dos reprodutores. Na alimentação dos reprodutores. Então, fornecia normalmente para as demais categorias, mas para os machos, a gente tentava não oferecer, né? Dava para substituir tranquilamente por outro concentrado proteico, né? Em vez de usar o farelo de algodão, usar o farelo de soja, por exemplo, pensando em reduzir esses impactos nas atividades reprodutivas. Outro composto que a gente vê muito também é a saponina. Sapo, nesse caso aqui, não sapo animal, saponina, sapo vem de sabão. A gente observa que ele está associado, né, vem de sabão, associado à formação de espuma. Então, em plantas forrageiras, em braquiária, em algumas gramíneas e em leguminosas também a gente encontra saponinas, elas costumam ser mensuradas, também sendo essas substâncias derivadas do metabolismo com finalidade de defesa, tudo em geral, entendendo que traz ali alguma defesa da planta, seja para patógenos ou para animais mesmo, para herbívoros consumirem, e tem um efeito também antinutricional. Aí outro que eu também queria comentar, outro fator que a gente vê quando fala em soja, são os inibidores das proteases e da lecitina. Então, esses dois, quando a gente comenta esses dois termos, a gente associa mais à soja. Quando a gente fala do valor nutricional da soja e desses fatores, a gente percebe que a presença da lecitina e dos inibidores de proteases tende a dificultar o aproveitamento também da proteína. Mas eles não são os únicos, assim, por isso que é até complexo, porque não tem apenas eles. A gente encontra também taninos, a gente encontra também outros fatores antinutricionais. Mas lecitina e inibidores de protease são encontrados na soja. Nesse caso, também, a função principal ali é um mecanismo de evolução, um mecanismo de perpetuar a espécie, entendamos assim, né? Que assim que existindo essas substâncias, esses compostos, a gente trabalha ali para que ocorra uma prevenção dessa semente, dela ser consumida, né? Ocorre uma redução do consumo, e se ocorre uma redução do consumo da semente, do embrião, essa planta ela tende a germinar e a não ser extinta. Então, todos esses fatores no metabolismo secundário da planta, eles trabalham dessa maneira, contribuindo para a perpetuação da espécie. Então, tanto inibidores de proteases quanto lecitina, que a gente conversa muito sobre isso na soja, mais ainda quando se fala da soja crua, que é o que a gente não costuma, né, fornecer aos animais, aí quando se fala na soja crua, é que esses inibidores, eles tendem a prejudicar a digestibilidade e aproveitamento, né, a digestibilidade e a absorção. Então, lá já no nível metabólico, né, você está lá no intestino, no nível do intestino, você não consegue aproveitar aquelas proteínas para que elas entrem no metabolismo do animal. Então, agem inibindo esse aproveitamento metabólico. Então, pense, aparentemente, se você olhar, o teor de proteína bruta está tudo certo, mas chega nos aspectos finais lá de absorção do intestino, não ocorre adequadamente essa absorção e essa proteína não entra no metabolismo para posteriormente participar das vias metabólicas
que vão sintetizar músculo, que vão sintetizar leite, né? Então, também eles estão associados a esse aproveitamento de proteínas, tá? Aí um ponto que eu queria, já para finalizar, para vocês irem pensando, fiquem atentas a partir de agora, vocês vão observar que a gente vai sempre ver algum trabalho falando de taninos, algum trabalho falando de lignina, por mais que lignina ainda a gente associe muito nas próprias análises de FDN, de FDA, mas a gente estuda esses aspectos hoje em dia não apenas do ponto de vista de apontar que são ruins, mas existem também aspectos que têm sido explorados pensando em aproveitar esses compostos de uma maneira positiva, de uma maneira benéfica. Então, sobre taninos, por exemplo, vocês vão perceber que existem muitos trabalhos hoje utilizando taninos para ser uma alternativa de alterar a fermentação ruminal, para ser uma alternativa a utilizar, por exemplo, antibióticos, né? E não deixa de ser um tema importante que a gente viu na aula passada, umas 2 aulas atrás, essa crítica toda que existe em utilizar antibióticos, com ruminantes não é diferente, porque os ionóforos também são antibióticos, então a gente utiliza bastante aí monenzina, utiliza virginiamicina. Então, existem alternativas mais naturais que estão sendo investigadas e é bacana a gente avaliar, porque o mercado vê com bons olhos a gente utilizar algo natural em vez de utilizar alguns antibióticos, enfim, colocam aí em risco mesmo as exportações. Então, tanto para a fermentação como para a qualidade dos produtos, vocês vão ver muitos trabalhos. Esse aqui é um exemplo de um desses trabalhos que eu já li, mas avaliando que a adição de taninos, nesse caso, focaram em qualidade da carne, melhorou a estabilidade da cor, melhorou os parâmetros físicos de avaliação da carne. Então, nesse daqui, por exemplo, que foi publicado na Meat Science, que é uma revista muito boa, que avalia ciência da carne, né? Vários trabalhos só de qualidade de carne lá. Nesse daqui, eles observaram que pequenas quantidades de taninos podem aumentar a eficiência da síntese de proteína microbiana, podem reduzir a degradação ruminal da proteína, diminuir a concentração de amônia no rumen, tá? Perceberam isso e perceberam também aspectos positivos na qualidade do produto final. Então, é mais aqui para deixar a curiosidade, vocês também vão começar a perceber que alguns desses aspectos que têm sido isolados, mesmo quando eu comentei lá da catingueira, que é uma planta que eu já acompanhei pesquisa mais de perto, algumas plantas dessas, esses extratos, eles têm sido isolados de uma maneira que contorne e fazer, dependendo da situação, utilizar aquilo como modulador da fermentação, que em vez de trazer um prejuízo, traga algo benéfico para o desempenho dos animais, para a produção. Então, pessoal, foi só uma introdução para a gente ver pelo menos os modos de ação de alguns dos principais fatores antinutricionais. Então, vocês vão ficar atentos a partir de agora. A lignina a gente já tinha comentado bastante, né? Mas PCB, taninos, esses lecitina, inibidores de proteases, a gente vai encontrar alguns desses fatores sendo avaliados, saponinas, e tenham em mente que não são apenas avaliados de uma maneira negativa. Em algumas situações, os níveis, a extração, pesquisa junto com o pessoal da farmácia, com o pessoal da química, a gente consegue utilizar para propiciar qualidades positivas no desempenho e nas características dos produtos finais. Eu vou deixar essa publicação, que está em português, uma publicação que é do ano de 2019, se eu não me engano, que traz um detalhamento desses fatores, que traz um pouco mais de informações e citam outros artigos, outras publicações, para que, se vocês quiserem ir mais além. Mas vão percebendo que a gente sempre vai falar em algum momento de taninos e etc., desses fatores que têm sido mais estudados.
E muito também ainda tá para se descobrir. As próprias análises, às vezes, elas não não são tão acuradas, a gente não consegue definir com tanta certeza, classificar, né? A própria análise de lignina que está presente nos laboratórios, a gente não consegue chegar ali e olha, isso aqui é lignina core, lignina não core. Mas dá para apontar os caminhos para vocês saberem que ainda vem pela frente, tem muita coisa ainda que a gente ainda não sabe. Imagine numa Amazônia dessas, né? O tanto de composto que tem que poderia se descobrir, poderia se utilizar nas mais diferentes áreas, né? E até além da zootecnia. Tem alguma pergunta, algum comentário, meninas? Eu acho que daria para ver muito, muito mais fatores, mas pelo menos para ver alguns, os principais, é importante. Tem alguma consideração? Não? Então, essa aula, eu vou deixar essa publicação na Cigarra só para leitura de vocês. Eu vou depois fazer uma atividade de participação, mas já no finalzinho da disciplina não vai ser nada que tá a tomar muito tempo de vocês, mas só para a gente abordar esses últimos tópicos, né? A gente faz no finalzinho uma atividade de participação, quando juntar esse assunto com os assuntos das outras semanas. Então, na semana de hoje eu não vou passar, vocês já responderam a prova ontem, hoje eu não vou passar link de atividade de participação, vou só passar a gravação, aí depois eu junto com os outros tópicos e a gente finaliza a disciplina. Vocês já devem estar cansadas também. Tem algum comentário, alguma coisa? Estamos liberadas. Gastem um tempinho para responderem essa atividade de participação da Carol, que é um geral das disciplinas. Se vocês puderem, vou colocar. Estava aqui no link, mas deixa eu pôr de novo, que eu acho que algumas pessoas saíram. Mas, se vocês tiverem alguma consideração, eu vou parar de gravar aqui. Ou está tudo em paz? Tudo certo? Ou estamos liberadas? Eu vou corrigir a prova, né? De cada uma, então logo possa eu mando tudo certinho para vocês, viu? Mando tudo corrigido. Para aqui de gravar.